Dentro da comunidade de Kimetsu, os vilões preferidos pela galera é o Kokushibo, Doma e Akaza, já que são os principais vilões superiores, e tem mais fama até que o próprio Muzan. Porém, quando se fala de melhor, a comunidade fica entre dois, se é o Kokushibo ou se é o Akaza. Mas bem, eu acho que já é um consenso comum que o melhor é o Akaza, pois perante o Kokushibo, ele teve mais desenvolvimento e também é um personagem que é mais fácil de se identificar. E bem, nesse vídeo eu vou estar falando pra vocês porque aqui eu considero o Akaza o melhor vilão de Kimetsu no Yaiba. E sim, eu sei que isso é uma opinião popular e muita gente concorda. Porém, nesse vídeo aqui eu vou analisar cada ponto, o que torna o Akaza o melhor vilão dessa obra. Eu espero que você deixe seu like, a sua inscrição e ative o sino para não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Começando de ordem cronológica, o Akaza teve um passado, que não é novidade pra ninguém, muito ruim. Ele era um garoto pobre que vivia com seu pai, que tinha uma doença que era meio complicada ali, já que era uma doença um pouco rara e precisava de remédios caros. Mas como o Akaza era de uma família pobre e só era ele e o pai dele, ele que tinha que arranjar o dinheiro para conseguir comprar esses remédios. Mas como ele era pobre, ele tinha que roubar ou tinha que dar algum jeito de conseguir à força esses remédios. Então nisso, quando o Akaza ia tentar na cidade arranjar os remédios ou tentar roubar para conseguir dinheiro, ele sempre era capturado, já que ele era uma criança e não tinha condições ali de ter um emprego ou de conseguir roubar e sair ileso. E nisso ele era sempre marcado com tatuagens, já que lá no Japão tinha uma cultura que toda vez que alguém cometia um crime, ela era marcada com tatuagem. Embora o Akaza fosse solto várias vezes, quando ele voltava para a cidade para tentar conseguir algum tipo de dinheiro, ele já era discriminado pela sociedade, já que ele era um bandido e era reconhecido pelas tatuagens. Porém, o seu pai não sabia que o dinheiro e os remédios que o Akaza conseguia era através de crimes. Então, quando ele acabou descobrindo por outra pessoa, ele percebeu que estava sendo um peso na vida do filho dele e, bom, preferiu se churrascar. Quando o Akaza chegou em casa e viu que seu pai tinha ido de F, ele simplesmente ficou puto, já que ele tinha perdido tudo que ele tinha na sua vida, que era o seu pai. Então ele, num momento de fúria, foi dentro da cidade e acabou lá causando bastante caos. Só que ele acabou sendo expulso da cidade, já que ele era apenas um moleque. Quando o Akaza chega na cidade vizinha, ele acaba avistando um homem, no qual ele tenta atacar ele. Porém, o que o Akaza não contava era que esse cara, ele era um lutador de karatê e tinha um dojo. E esse cara consegue mobilizar o Akaza. Porém, como esse cara era uma pessoa muito gente boa, ele acabou meio que gostando ali do Akaza e percebendo que a situação dele era muito boa. Então meio que ele quis fazer um contrato ali com o Akaza, que no caso é que se o Akaza cuidasse da filha dele, ele ia tratar o Akaza como filho e ensinar ele a lutar, já que o Akaza era bom de briga, porém não tinha técnica. E nisso o Akaza, como não tinha muita opção, ele acabou aceitando esse contrato. A filha desse cara, ela tinha uma doença muito rara, que ela não conseguia andar direito e precisava de sempre estar alguém ali para estar ajudando ela. E bom, o Akaza, mesmo sendo uma pessoa que era do crime, ele acabou sendo muito gentil com essa garota, já que ele estava sendo acolhido pelo pai dela. Acabou que os dois acabaram se apaixonando, já que o Akaza tinha muito contato com ela. Até que um dia os dois foram ver a queima de fogos e o Akaza prometeu que ia se casar com ela. E bom, o seu mestre também aprovou essa ideia e disse que futuramente o Akaza ia acabar herdando o seu dojo. Tava tudo dando certo pro Akaza. Só que aconteceu uma coisa infeliz quando ele estava fora. Quando o Akaza volta para o seu dojo, ele percebe que sua namorada e o pai dela estavam mortos. E ele descobre que o motivo deles estarem mortos é porque eles foram envenenados com água, que no caso, o poço que o pai dessa garota tirava água tinha sido envenenado pelo dojo vizinho. Nesse momento, o Akaza ficou extremamente furioso e, sem pensar duas vezes, foi no dojo vizinho e acabou eliminando todas as pessoas que estavam lá, deixando apenas uma mulher que cuidava do local viva. Quando essa mulher viu a situação que o Akaza tinha deixado, ela simplesmente enlouqueceu e correu para a cidade. E bom, isso ficou na boca de todo mundo e chegou até mesmo nos ouvidos do Muzan, que quando foi verificar o local, ficou bastante impressionado e ficou muito feliz e queria saber quem tinha sido o Oni que tinha feito aquela situação, já que o Oni que fez aquilo ali tinha grande potencial para ser um ajudante ali, fiel dele. E bom, Muzan acaba se encontrando com o Akaza. Só o que o Muzan não sabia era que o Akaza não
não era um Oni, ele era um humano. E sem pensar duas vezes, Muzan ficou muito feliz e transformou o Akaza em Oni, já que se o humano tinha feito aquilo, imagina se aquele humano virasse um Oni. Então, meio que sem escolha, o Akaza acabou virando um Oni pelo Muzan. Chegando nos eventos atuais de Demon Slayer, temos a introdução do Akaza no arco do Trem Infinito. E bom, antes de comentar sobre, eu acho uma coisa muito interessante no roteiro de Kimetsu no Yaiba nessa parte do anime. Pois, bem, o que acontece? Vamos tirar por base o anime, que é mais fácil de explicar. Na primeira temporada, a gente só é introduzido a uma antiga Lua Inferior 6, que no caso era o Kyogai. Foi aquele primeiro vilão ali de Kimetsu com cara de chefão, já que ele era um Oni que tinha um kanji riscado no olho, já indicando que aquele Oni ali, ele tinha alguma coisa especial. E bom, futuramente a gente descobre que ele era o ex-Lua Inferior 6. Então a gente percebe ali o perigo que são esses Onis que tem o olho marcado. Após isso, a gente tem a introdução do Rui, a Lua Inferior 5, onde ele explica pra gente que existe 12 Kizuki. No caso, 6 luas inferiores e 6 luas superiores, sendo as inferiores mais fracas e as superiores mais fortes. E bom, a luta contra o Rui é muito intensa, só que você já fica imaginando, nossa, se esse carinha aqui, ó, Lua Inferior 5, é forte, imagina os outros Onis que estão acima dele. E bem, o Tanjiro só venceu essa luta porque o Tomioka apareceu e salvou ele do Rui. E após isso é mostrado o Muzan eliminando todas as luas inferiores, deixando apenas Emo vivo, que no caso era a Lua Inferior 1, que no próximo arco ele é o antagonista do Trem Infinito, um Oni que tinha um poder ali de se fundir com as coisas e causar ilusões. Bom, no arco do Emo, ele não parece algo tão amedrontador, já que a gente viu o Tanjiro ali lutando contra a Lua Inferior 5. Porém, o Tanjiro lutar contra a Lua Inferior 1 não parecia ser algo impossível do Tanjiro derrotar, mas era algo difícil, o que torna esse arco até que legal, já que o Kekijutsu do Emo é um Kekijutsu ali meio diferente, né, que a gente vê no padrão dos animes. Então trouxe até que uma luta ali bastante interessante, e principalmente como esse Oni é FDP, em ter mostrado todo aquele passado ali pro Tanjiro, né, mostrando o Tanjiro ali com a família dele, sendo que o Tanjiro já tinha perdido. Enfim, depois de Inosuke junto com o Tanjiro conseguir derrotar a Emo, vemos que o Rengoku, né, junto com a Nezuko e o Zenitsu, tinha conseguido lidar de boa, salvando as pessoas que estavam dentro do trem. E bom, nesse momento do arco, dá aquela sensação de calmaria, que você acha que tudo ali deu certo, porém também causa aquela sensação que não acabou ainda, algo ali tá pra acontecer. E bom, até que acontece um estrondo e aparece um novo Oni. E bom, pela lógica você deve imaginar, bom, se é algo inferior, esse novo Oni que apareceu deve ser algum Oni filler, ou talvez, sei lá, a Lua Superior 6 ali que chegou pra amedrontar. Porém não, quando a gente olha nos olhos desse Oni, a gente simplesmente percebe que é a Lua Superior 3. E é nesse momento que Kimetsu assusta você e assusta os personagens, pois simplesmente ali você já tem no seu subconsciente que o Rengoku não vai vencer aquela luta, porque se o Lua Inferior 1 deu todo aquele trabalho, imagina o Lua Superior 3. E se você usar uma matemática básica ali, você percebe que nem o Lua Superior 6, 5 e 4 apareceram ainda na história. E se o Lua Superior 3 naquele momento da luta fosse derrotado, ia causar aquela paz e tirar aquela preocupação de quem tá assistindo. Ah, 3 foi derrotado, os outros vão ser muito fáceis de ser derrotados. Porém, você já sabe que isso não vai acontecer. Então, simplesmente aparece o Akaza. Logo de cara, o Akaza já começa atacando o Tanjiro sem falar nenhuma palavra. Só que o Tanjiro é salvo pelo Rengoku. E nisso o Akaza percebe o quanto o Rengoku era forte e meio que dá uma proposta ali pro Rengoku dele virar um Oni. E bom, e aí que vem a filosofia um pouco estranha do Akaza. O Akaza era um Oni, detestava pessoas que eram fracas, porém ele idolatrava as pessoas que eram bastante fortes. E no caso, quando ele encontrou o Rengoku, ele não sentiu ódio pelo Rengoku pelo fato do Rengoku ser um Hashira. Na verdade, ele ficou muito feliz, pois ele viu que depois de muito tempo ele tinha encontrado alguém ali que era forte o suficiente. E no caso, como o Rengoku era humano, o Akaza sabia que se ele lutasse a sério, ele ia matar ele. Então o Akaza deu a proposta de transformar o Rengoku em Oni para os dois acabarem lutando sem se preocupar e até mesmo formar uma amizade, que a gente percebe pela intenção ali do Akaza que ele meio que queria ter ali uma certa rivalidade ou amizade ali com o Rengoku. Porém, Rengoku com seus ideais, ele acaba negando isso e acaba meio que lutar contra o Akaza. Durante a luta toda, o Akaza acaba querendo converter o Rengoku para se tornar um Oni, só que o Rengoku acaba não aceitando. Então que o Akaza, numa atitude desesperada, acaba atravessando o corpo do Rengoku com um soco para ali o Rengoku não ter mais chance e se entregar para virar um Oni. Só que mesmo assim, o Rengoku não se entrega. E uma coisa que é interessante dessa parte do anime, que o Akaza, ele fica muito desesperado e triste, pois se o Rengoku morresse ali, ele ia perder a chance de lutar com uma pessoa muito forte. De fato, ali eu não sei dizer se o Akaza se importava com o Rengoku, ou se o Akaza, no caso, só queria ter uma pessoa muito forte ali para sempre estar lutando com ele, ou se pá, até mesmo conseguir colocar o Rengoku em um cargo ali de futura Lua Superior. Enfim, tem vários vídeos de teoria sobre isso aí, só que eu não vou entrar a fundo sobre isso. Porém, o Rengoku, né, acaba morrendo, e o Akaza, né, pelo motivo do sol tá nascendo, acaba fugindo, e fica bastante furioso quando o Tanjiro chama ele de covarde por fugir da luta. Só que o Akaza não tava fugindo do Tanjiro, ele tava fugindo da luz do sol. Então é quando o Akaza, ele promete pro Tanjiro, né, que vai encontrar ele em algum momento e vai acabar com ele. Logo após isso acontece uma coisa que eu não curti muito, que foi simplesmente do fato do Akaza e falar pro Muzan o que tinha acontecido. Que nesse momento a gente tinha a impressão que o Akaza era um vilão muito foda e muito carismático. Porém, isso é um pouco deixado pra gente de lado quando a gente
vê o Akaza se cagando de medo do Muzan. E sim, eu sei que a intenção dessa cena aí foi simplesmente para dizer que, nossa, o Muzan é um vilão muito forte, nossa, como ele é foda, deixa até outros vilões se cagando de medo. Enfim, eu achei isso aí um pouco desnecessário, mas após isso, a próxima aparição do Akaza é simplesmente no Castelo do Infinito, quando tem a reunião das luas superiores, já que o Gyotaro junto com a Daki tinham sido eliminados. No caso, a primeira lua superior tinha sido eliminada pelos caçadores depois de 100 anos. E nisso a gente conhece as outras luas superiores. E no caso aqui, demonstra o quanto que o Akaza tem um total desprezo pelo Domo, a lua superior 2. E deixa entender ali que o Domo é mais forte que o Akaza, e o Akaza não aceita isso muito bem. Só que ao mesmo tempo demonstra que o Akaza, ele tem uma rivalidade com a lua superior 1, e demonstra também que a lua superior 1 ali tem um certo respeito pelo Akaza. E até porque futuramente é revelado pra gente que o Akaza junto com o Kokushibo, eles já tiveram uma luta ali pelo cargo de lua superior 1. E o Akaza acabou perdendo. Só que diferente dos outros Onis que o Kokushibo tinha absorvido, o Kokushibo gostou do Akaza e acabou deixando ele sobreviver. E o Akaza nisso prometeu que futuramente ia desafiar o Kokushibo e vencer nele numa luta. E a próxima aparição do Akaza é na luta dele contra o Tomioka e o Tanjiro, onde dessa vez o Akaza tava muito por querer esbagaçar o Tanjiro. Essa luta é uma luta muito interessante e bem tensa, já que mesmo com o Tanjiro e o Tomioka marcado, o Akaza tava causando muita pressão. Porém, durante essa luta tem umas coisas interessantes. O Akaza começa a ter lapso de memória e acaba vendo seu mestre e a sua esposa. Mas como o Muzan acaba modificando a memória dos Onis quando ele transforma, o Akaza não sabe quem é aquelas pessoas. E durante uma batalha muito tensa, o Tanjiro acaba desenvolvendo uma técnica que é a ocultação de presença e acaba cortando a cabeça do Akaza, o que ali dava uma vitória ali pros caçadores. Porém, algo bizarro acontece nessa luta. Mesmo o Akaza tendo sido decapitado, ele acaba conseguindo regenerar a sua cabeça. Então, o que é revelado pra gente, uma coisa que acontece com os Onis. Quando os Onis têm uma grande determinação, mesmo com sua cabeça cortada, eles conseguem regenerar, que no caso era do Akaza. E bom, o Akaza tinha um objetivo, mesmo sendo Oni. Ele queria se tornar a pessoa mais forte para proteger os seus entes queridos. Porém, é aí que tá o detalhe. O Akaza não tinha ente querido, pois o seu pai e a sua namorada e seu mestre já tinham morrido. Então, quem era que o Akaza estava protegendo? Mas no subconsciente do Akaza, ele tinha que proteger essas pessoas. E após isso, é revelado pra gente que o Akaza agora era uma nova criatura. Como o próprio Doma fala, que o Akaza agora não era mais um Oni comum. Sinceramente, eu não sei se o Akaza naquele momento saiu do domínio do Muzan, mas eu acredito que sim, já que o Muzan tenta fazer o Akaza voltar pra luta. Porém, como o Akaza tá tendo ali as lembranças da sua namorada, pedindo pra ele parar com aquilo, o Akaza meio que se entrega, ele acaba meio que desistindo da luta. E quando o Akaza tava prestes a fazer um ataque final com o Tanjiro, ele acaba dando um sorriso pro Tanjiro e faz o ataque próprio e acaba ali se sacrificando. Uma das coisas que eu acho interessante sobre o Akaza é que basicamente ele nunca perdeu uma luta contra os caçadores. A única luta que ele perdeu na sua vida foi basicamente contra o Kokushibo. E até interessante que mesmo ele tendo matado o Rengoku, quase ter matado o Tanjiro e o Tomioka, ele não foi derrotado por esses caras. Ele só apenas desistiu de lutar. E o motivo por qual o Akaza é o melhor vilão dessa obra é porque o Akaza, ele é um vilão que tem presença. Ele aparece do começo ao fim da história. O Akaza também, ele é um personagem que tem background. Você entende por que ele tá fazendo aquilo ali. Você sabe que não foi porque ele quis. No caso, ele foi uma pessoa que foi injustiçada pelo destino. E outra coisa também, ele é fácil de você se identificar com ele, pois ele não é mal por ser mal. Ele teve motivos para se tornar mal. Então, é fácil você olhar para ele, se identificar com ele e gostar dele. E é claro também que o Akaza tem um design muito foda e também tem um estilo de luta que é corpo a corpo, que querendo ou não, isso já ajuda muito, já que personagens, pelo menos pra mim, que já luta corpo a corpo, né, que é o lance da porrada e coreografia, pra mim já ganha muito ponto. E bom, devido a todos esses pontos que eu falei aqui no vídeo, eu considero o Akaza o melhor vilão de Kimetsu no Yaiba, até mesmo disparado. Mas enfim, agora eu quero saber sua opinião. Na sua opinião, o Akaza é o melhor vilão ou não de Kimetsu no Yaiba? E se não for o Akaza, diga aí na sua opinião qual outro Oni você acha que é o melhor vilão. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mas é claro, não se esqueça de deixar seu like, a sua inscrição e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. É isso, fui!